Olá, a aula de hoje é sobre potência de um número inteiro e raiz quadrada, exata de um número inteiro. Iniciando a potência, nós temos dois casos. Primeiro caso, quando o expoente é par. Quando o expoente for par, se você fizer, exemplo, 1 ao quadrado, então é 1 vezes 1, né? Essa potência aqui vai ser quantas vezes você vai multiplicar a base dela, tá? 1 vezes 1 é 1. Agora, se eu botar uma base negativa, já com expoente par, ficaria menos 1, né, que é a base, vezes menos 1. Então, como é que você faz? 1 vezes 1 é 1. Aí, aqui, menos com menos dá mais. Percebam que mesmo que a base seja diferente, um positivo e o outro negativo, o resultado vai dar sempre positivo. Olha aqui no caso do 2, 2 à quarta. Seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 4 vezes. Então, dá quanto? 16. Percebam que você vai botar, mais com mais dá mais, com mais dá mais, com mais dá mais. Então, o resultado vai ser um número positivo. Agora, se você botar menos 2 elevado a 4, percebam que você vai multiplicar o menos 2 4 vezes, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Se você, o resultado disso aqui, no número mesmo, vai ser 16. Agora, vamos ver os sinais. Por exemplo, se você colocar, menos com menos, mais. Com menos, menos. Com menos, mais. Então, vai dar positivo. Então, não importa se o expoente for positivo, aliás, se o expoente for par, e a base for negativa, como nesses dois casos aqui, o resultado vai dar sempre positivo, tá? Então, passando para o segundo caso. A potência tem um expoente ímpar, né? No caso aqui, a base é positiva e o expoente é ímpar. Mas quando você multiplicar, por exemplo, 2 à terceira, 2 vezes 2 vezes 2. Então, seria aqui, mais com mais, dá mais. Com mais, dá mais, né? Então, o resultado seria 8. Positivo. Agora, se você botar menos 2, que é a base dele, multiplicado por 3 vezes por ele mesmo, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O que é que aconteceria? Faz o seguinte, jogo dos sinais, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, o resultado vai ser o quê? Negativo. Qual é a conclusão que você chega? Que a potência, quando ela for ímpar, ela vai ter o mesmo sinal da base. Qual é a base? Essa. Tá, gente? Se aqui for um número positivo, o resultado vai ser sempre positivo. Se aqui for um número negativo, o resultado vai ser sempre negativo. Tá? Isso aí são os dois casos que a gente sabe de potência de um número inteiro. Agora, definindo. Se você tem uma base qualquer, toda base elevada a 1 vai ser igual a quanto? A ela mesma, né? E toda base elevada a 0 vai ser igual a 1. Agora, a base nunca pode ser 0. Então, a potência, ela não pode ter base 0. Eu digo que A diferente de 0, certo? Esse aqui eu tô colocando uma nomenclatura onde a base é um A, mas pode ser qualquer número, tá, gente? Tem que ser diferente de 0. Essa é uma propriedade. Bem, as propriedades da potência são os seguintes. Primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Se eu tenho um exemplo aqui, se eu tenho, vamos alinhar aqui. Se eu tenho mais 5 elevado à terceira vezes mais 5 elevado à sexta, o que é que acontece? Produto, né, de potência. Mesma base. A base aqui é 5 positivo, tanto aqui quanto aqui. Então, você olha logo para a base. Mesma base, então você pode aplicar essa propriedade. O que é que acontece? Você repete a base e soma os expoentes, tá? Entendeu? Se a base for igual, repete a base e soma os expoentes. Ficaria 5, aí aqui 3 e 6, 9. Reduzindo a uma potência de uma única base, você repete a base e soma os expoentes. Isso aqui sendo produto de potência, de mesma base. Agora, se você tiver um quociente de potência de mesma base, o que a gente faz? Repete a base, e o que é que você vai fazer com o expoente?
você vai subtrair. Vamos dizer que aqui tem um 3, por exemplo. Eu tinha esquecido de colocar. Então, o que é que você faz? Repete a base e o expoente você subtrai. Vai ser igual 3 menos 2 dá 1. Quando o expoente é 1, então não precisa colocar, né? Ele fica 6, só o 6. Isso aqui é a segunda propriedade, tá? Vamos para a terceira propriedade. É chamada de potência de potência. Se você tem, ó, mais 10 elevado ao quadrado, mas esse mais 10 elevado ao quadrado, ele ainda é elevado à sétima. Tá vendo aqui? Elevado à sétima. O que é que vai acontecer? Você vai repetir a base, vai multiplicar os expoentes. Esse por esse, tá, gente? Então, ficaria 2 vezes 7, 14. Então, é 10 elevado a 14. A quarta e última propriedade, potência de um produto ou de um quociente. O que é que você tem? Se você tem esse produto ou então um quociente, entre aqui as bases são diferentes, mas o que ele quer dizer é o seguinte: a propriedade ela se restringe à propriedade distributiva, certo? O que é que você faz? Esse quadrado aqui que está elevando tanto mais 6 quanto menos 5, você coloca em cada base. Então, aqui seria mais 6 ao quadrado vezes menos 5 ao quadrado. É só aplicar a distributiva aqui, nessa expressão. Aqui embaixo do mesmo jeito, tá? Se você tem, pode ser o produto ou o quociente, se aplica a mesma regra, tá, gente? Ó, mais 6 elevado a quê? A terceira, vezes o menos 3 elevado a terceira. Aplica a propriedade distributiva. Continuando, agora vamos passar para pensando, lembrando de uma coisa. Se você tem uma potência onde ela vem escrita dessa forma, entre parênteses, tá? A base, ela é totalmente diferente, tá, gente? É diferente quando ela não vem um parênteses. Por exemplo, se você tem menos 2 à terceira, é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? Então, ficaria como? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Aqui, o número vai ser com uma potência ímpar, aplicando aquele segundo caso, né? Vai ser o mesmo sinal da base, que é um número negativo. Agora, se você tem 2 à terceira, menos 2 à terceira aqui sem o parênteses, então você colocaria da seguinte forma, ó, menos, aí você coloca tudo dentro do parênteses, 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui é elevado à terceira, vai ser 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, certo? E o sinal vem aqui, ele vai ter também sinal negativo, mas a forma de resolver é diferente, tá bom? Então, vamos partir agora para a raiz quadrada exata de um número inteiro. Primeira coisa, o que é uma raiz quadrada exata de um número inteiro? É um número inteiro positivo que é elevado ao quadrado, quer dizer, multiplicado por ele mesmo, resulta no número inicial. Por exemplo, aqui, raiz de menos 16. Aliás, raiz de 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? 4, né? Então, o que é que eu faço? Quanto é a raiz de 16? 4. Agora, aqui, menos raiz de 16. Ficaria quanto? Menos, você repete, aí depois resolve a raiz sozinha, tá? Quanto é a raiz de 16? 4. Agora, gente, nem sempre existe raiz quadrada dentro dos inteiros. Por exemplo, ó, se você tem raiz de 10, existe um número exato que dê multiplicado por ele mesmo dê 10? Não, vai dar um número decimal, então não pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Outro exemplo é quando você tem uma raiz negativa. Perceba que o sinal de negativo aqui está fora da raiz.
Sem problema, né? Ele vai estar dentro dos inteiros, o resultado dele. Porque você vai fazer separada a raiz e repete o sinal que já tá fora, tá? Mas aqui é diferente, ó. O sinal negativo vai estar dentro da raiz. Então, essa resposta aqui, ele não vai pertencer ao conjunto dos inteiros. Vocês vão estudar logo, muito tempo depois, lá no ensino médio, que vai estar dentro dos imaginários. É um outro quesito, tá? Outro dia, gente, outro tempo você vai ver isso. Bem, é só isso mesmo, né? Em relação à raiz quadrada exata de um número inteiro. O que importa é que se você resolve, se ele tiver um número dentro do próprio conjunto dos inteiros, você resolve e coloca. Se ele tiver o sinal tiver fora, ele for negativo, né? Você só vai repetir o sinal. Agora, se ele tiver dentro da raiz, não tem como você fazer. Dentro dos números inteiros, não. Vai pertencer aos imaginários, que não é agora que a gente vai estudar sobre isso, tá? Então, qualquer dúvida, a gente vai passar a atividade do livro. Qualquer dúvida, vocês tirem no privado.